nós nos dispomos a no culto desse falar dos nossos anseios, das nossas dificuldades, dos nossos males. Nós também somos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo nos responder. E eu creio que essa é uma noite de resposta de Deus para a tua vida. Eu creio que se você entrou aqui com perguntas, eu creio que se você entrou aqui querendo ouvir a voz de Deus, se mais que isso você está aberto a receber essa voz, desde que esse culto iniciou, você já deve ter sentido. Aleluia, glória a Deus. É bom estarmos na presença do Senhor, melhor ainda quando em oração. Nós temos uma palavra da parte de Deus nessa noite, amém? Amém. Abre comigo a sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 35. E o versículo 16 até o 19 vai servir para que venhamos nos embasar numa palavra de Deus para as nossas vidas nesse momento. Enquanto você vai achando Gênesis, que é um livro dos mais difíceis da Bíblia, né? Eu quero te dar o pano de fundo dessa história. Igreja, é fato que Deus tem na palma das suas mãos o nosso futuro. O Deus que nós servimos não nos criou do nada. O Deus que nós servimos não nos criou simplesmente para nada. Há sobre nós um propósito, e todo o propósito de Deus se cumpre. Aleluia, Jesus. Então tudo aquilo que Deus sonhou para a minha vida, tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida, tudo aquilo que Deus sonhou para essa igreja, aconteça o que acontecer, o propósito de Deus é soberano, não está ligado às circunstâncias, nem ao tempo. Mas o meu Deus usa assim das circunstâncias e do tempo para cumprir o seu propósito. Aleluia. Mas aí quem sabe você possa me dizer, mas as circunstâncias não estão colaborando, pastor. Mas o tempo parece que não passa. Mas as coisas parece que não acontecem. Mas eu oro e não muda. Mas eu faço campanha de oração e eu até quero sentir, mas não sinto. Como eu lhe disse, essa é uma noite de respostas. Essa é uma noite que Deus te trouxe aqui, não porque você não tinha nada o que fazer em outro lugar, mas é porque o Senhor quer tratar com o seu coração. Aleluia. Porque esse mesmo Senhor, que não é limitado pelo tempo e nem pelas circunstâncias, quer lhe dizer que todas as coisas cooperam para o seu bem, até mesmo aquelas que estão incomodando. Glória a Deus. Até mesmo aquelas que estão tirando a sua paz, até mesmo aquelas que estão lhe fazendo sofrer, todas as coisas cooperam. Por quê? Porque o meu Deus é especialista em fazer a situação que é maldição se transformar em bênção. Porque o meu Deus é especialista em dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Glória a Deus. Mas qual é o nosso grande problema, amados, quando estamos diante de tempos difíceis, de circunstâncias não desejadas? Qual é o nosso problema quando estamos diante das decisões da vida? Quando estamos diante da nossa própria vida espiritual? É que confundimos muito fácil a voz de Deus com as emoções do nosso coração. Eu vejo isso quando olho para a minha vida, porque primeiro a palavra vem para mim. Deus trata primeiro comigo e precisa ser assim. Aleluia. Mas nós vemos isso também quando olhamos para a vida da igreja. Pastor Berg aí. Vemos isso quando olhamos para a vida da igreja. Quando nos vemos em situações de aconselhamento. A grande maioria das pessoas que hoje buscam a Deus tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. E confundimos muitas vezes aquilo que é voz de Deus com aquilo que é desejo do nosso coração. Verdade, Jesus. Mas a Bíblia diz, se não me engano, em Jeremias 17, versículo 9, que o coração é enganoso. Então, de fato, nós não podemos seguir pelo nosso coração. Nós não podemos
podemos pensar pelo nosso coração. Nós não podemos agir e nem reagir segundo as intenções do nosso coração. Nós não podemos decidir com quem vamos namorar ou com quem não vamos namorar pelo nosso coração. Nós não podemos decidir em que lugar vamos congregar ou não vamos congregar pelo nosso coração. Nós não podemos decidir o que vamos ou não vamos aceitar pelo nosso coração. Porque toda vez que eu faço isso, eu me coloco no mundo espiritual como autossuficiente. E Deus não precisa de autossuficientes. E na verdade todo aquele que se acha autossuficiente um dia ainda vai descobrir que depende muito mais de Deus do que imaginava. Então o que é que Deus precisa encontrar em nós? Um coração que seja dependente segundo o seu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Um Deus. coração que não seja movido pelas suas próprias emoções, mas um coração que coloque diante de si, na sua frente, os propósitos de Deus para a sua vida. Aleluia. Do contrário disso é atraso. Do contrário disso é se envolver com emoções. Do contrário disso é não viver segundo os propósitos de Deus. E é nunca ser pleno. O que mais você vê quando você sai para o evangelismo, como aquele que nós fizemos sábado lá na frente daquela casa de show, Volto, são pessoas em busca de uma plenitude, mas segundo o seu próprio coração. São pessoas que se sujeitam a estar no lugar, mesmo que sem espaço, porque tinha muita gente lá, muita gente mesmo. Mas mesmo assim a sua alma anseia por uma plenitude, busca por uma realização. E movida segundo o seu coração, ela procura em todos os cantos, ela procura em todas as casas de shows, ela procura em todo tipo de bebida, em todo tipo de prazer do mundo, e nunca sacia essa sede. E nunca consegue saciar essa vontade. E nunca consegue encontrar essa plenitude. Eu quero ler com você em Gênesis 37, versículo 16 hoje. Alguém que apesar de conhecer a Deus, que apesar de ser crente, que apesar de ser criado na igreja, de ir para a escola bíblica, de frequentar discipulado, de vir para culto de oração como esse aqui, ainda resistia em agir segundo o seu coração. Eu quero lhe dizer que não há diferença entre nós que estamos aqui hoje e aqueles que estavam na boate naquele sábado. A não ser que nós, que decidimos estar aqui hoje, também venhamos a decidir no nosso coração pela vontade de Deus. Aleluia. Não pela nossa própria vontade. Está com a sua Bíblia aberta aí? Amém. Havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar em Éfrata, teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalhado em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se a alma, porque morreu, chamou o seu nome de Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Éfrata, e esta é Belém. Está escrito isso aí? Incline a sua cabeça. Pai, não podemos sair daqui sem ouvir a sua voz. Mais do que os nossos próprios conceitos, como aqui já foi dito, a Tua palavra é a única que nos dará direção, é a única que nos trará entendimento, que nos revelará o propósito, que nos colocará, Senhor, debaixo do tempo e das circunstâncias, crendo que o Senhor usa cada uma delas para o nosso bem. Aleluia. Então, Senhor, nessa noite não há maneira melhor de ouvirmos a Tua voz que não por essa palavra. Usa-nos, Senhor, como Teu instrumento, que nós possamos diminuir, que toda a glória possa ser dada ao Senhor. Mas que não venhamos a sair daqui da mesma forma que entramos. Antes nos melhora, nos aperfeiçoa, para vivermos ainda muito mais daquilo que não subiu ao coração do homem e nem o seu olho viu. Fica conosco, porque Tu és o convidado de honra dessa noite. Em Cristo Teu Filho amado nós oramos. Amém. Amém. E amém. Estamos falando
Jacó agora encontra, pelo caminho que resolve trilhar, um certo homem chamado Lobão. Lobão é pai de duas moças, uma delas chamada Leia e a outra Raquel. E ali, vivendo junto, convivendo junto, porque Jacó havia saído da casa de seus pais, fugiu porque usurpou o direito do seu irmão. Estava com medo de voltar para o lugar onde fez tudo errado, onde começou errado. E o grande problema é que quando começamos errado, Deus nunca vai nos levar para a próxima fase. Ele sempre vai nos levar no momento onde erramos, no momento onde o perdemos. E lá nós vamos ter que recuperar fases com Deus. Lá vamos ter que gastar tempo para entender o processo de Deus. Aleluia. É assim. Foi assim com a própria mãe de Jesus. Foi assim com o próprio pai, o carpinteiro de Jesus. Em determinada ocasião eles foram a Jerusalém. Eles subiram a Jerusalém e Jesus estava com eles. Festejaram a festa das semanas. E quando voltaram, tão desligados estavam, porque acabaram de sair de uma festa. Voltavam numa comitiva para a sua cidade de origem. E lá pelas tantas do caminho, a Bíblia diz lá nos Evangelhos, quando já estava 2 dias de caminho, lembraram-se, perceberam que esqueceram Jesus em algum momento lá atrás. E quando a gente percebe que esqueceu Jesus em algum momento lá atrás, não tem como continuar. Porque o desespero bate. Imagina Maria. Maria é mãe. E como toda boa mãe, ela quer cuidar dos seus filhos. Quando ela percebe que ela só achava que Jesus estava ali o tempo todo, e na verdade Jesus não estava, ela se desespera, deve ficar agora histérica e falar com José: vamos voltar em Jerusalém, vamos achar esse menino. Porque não tem como continuar sem Jesus. Vire para alguém que está do seu lado e diga: se você perdeu Jesus, em algum momento, é certo, o desespero vai bater, e você vai ter que voltar aonde você o perdeu. E veja, eles não perderam Jesus em qualquer lugar, eles perderam Jesus numa festa. Há uma grande facilidade em tomar decisões quando eu não estou em processo de quebrantamento. Há uma grande facilidade em ser convencido pelo meu coração, em ir acreditando que Jesus está aí, em algum lugar, mas está. Uma hora eu acho Ele. Quando eu não estou no processo do vaso nas mãos do oleiro. Aleluia, Jesus. É por isso que alguns crentes, você sempre vê eles passando pela prova. Porque se por um espaço muito grande da sua vida Deus lhe dá a condição de viver em festa, ele facilmente perde Jesus e se perde no caminho. Aqui na história de Jacó, ele acredita que deve continuar mesmo tendo errado lá atrás. Ele acredita que ele é dono de uma bênção que na verdade não é dele. E quando ele encontra Lobão, ele começa a trabalhar com esse homem a troco de uma das suas filhas. A filha não era Leia, a filha era Raquel. E aí Lobão, como esperto, como alguém que é circunstância na vida de Jacó, porque Deus faz assim, usa das circunstâncias para trabalhar na nossa vida. Lobão, como circunstância na vida de Jacó, lhe faz uma proposta: escute, você vai trabalhar 7 anos e eu lhe darei a minha filha. Jacó agora está movido pelo seu coração. Jacó agora está movido por aquilo que ele está sentindo. E alguém diz: ouça a voz do seu coração. E alguém lhe aconselha: siga o seu coração. Mas eu quero lhe lembrar, Jeremias 17:9, o coração é enganoso. Então vire para a pessoa que está do seu lado e diga: a todo custo, Satanás tenta te enganar, mas não siga o seu coração. Siga o coração de Deus. Siga o coração de Deus. Aleluia. E alguém pode pensar: o coração de Deus é amor. Eu creio, mas
Mas antes de ser amor, a base de Deus é justiça. Jacó agora está vivendo uma troca. Jacó agora está barganhando como sempre fez, por aquilo que imaginava ser seu. E Jacó, embora fosse crente, filho de uma família crente, embora conhecesse Deus, ainda não aprendeu a viver na dependência do Deus que conhecera. Na verdade, aquilo que falamos aqui domingo cabe muito para esse texto. Eu não posso apenas ouvir falar, eu preciso ver. As coisas mudaram na vida de Jó quando ele deixa de ouvir falar as histórias que ele costumeiramente cresceu ouvindo acerca do seu Deus, acerca do Deus do seu povo. E ele passa a ver o seu Deus quando, diante das circunstâncias que Deus usa, ele contempla o trabalhar, o moldar de Deus na sua própria vida. Aleluia, glória a Deus. Você precisa ver Deus. Você precisa entender o que é o propósito de Deus. Você precisa parar de negociar com o seu coração e aprender a ouvir e a seguir o coração de Deus. Às vezes você não vai ter paz no seu coração, porque o seu coração fala das suas emoções, e as suas emoções são humanas, mas você precisa ter paz no Espírito Santo de Deus, aquela que excede todo entendimento, inclusive as suas emoções. Glória a Deus, Jesus. Alguém disse para você, você não pode perder essa oportunidade, mas se o Espírito de Deus não lhe trouxer a paz que excede o seu entendimento, então perca. Porque nem toda proposta que lhe façam, como essa que Lobão fez a Jacó, é de Deus, embora, a grosso modo, a princípio, pareça ser um dos melhores negócios que você já teve em suas mãos. Jacó agora trabalha incessantemente por 7 anos. Jacó, alguém que havia negociado no passado, embora conhecesse Deus, que continuou seu caminho negociando com as coisas, achando que Deus não olha para a sua vida da forma como deve olhar, com justiça. E Jacó acaba na cegueira de trabalhar 7 anos como escravo. Sim, porque Jacó não recebeu um real por isso. Jacó não recebeu um pagamento por isso. A única coisa que Jacó recebia para trabalhar para aquele homem, para Lobão, era comida. E quem trabalha a troco de comida é escravo, embora não tenha esse título. Eu quero começar lhe dizendo que tudo aquilo que está agindo para lhe fazer trabalhar a troco de comida na sua vida, hoje o Senhor vai jogar por terra, porque Aleluia. O Senhor não quer o seu povo como sendo escravo. Aleluia, Jesus. Jacó agora se vê numa condição de aquele que usurpou a promessa e tinha tudo para viver a promessa dentro dos seus padrões de vida, mas diante de todas essas situações ainda se vê como escravo. Por quê? Porque se deixa levar pelas emoções do seu coração, porque não consegue voltar atrás e reconhecer onde errou, porque não aprendeu a ouvir Deus, embora crescesse ouvindo as coisas de Deus, vendo as coisas de Deus acontecer no meio dos seus. E depois que ele trabalha os 7 anos, a Bíblia diz que Lobão chega para ele e diz: pois é, Jacó, na verdade eu só esqueci de um aditivo nesse contrato, de um detalhe. Na verdade, eu tenho uma filha, Raquel, por quem você se apaixonou, só que ela é a mais velha. E além diz que eu não posso dar a mais velha se a mais nova não. Aliás, ela é a mais nova. Raquel é a mais nova, vamos voltar. Raquel é a mais nova. E eu não posso dar a mais nova se a mais velha não casar. Então é o seguinte: você trabalhou bem, você foi um bom moço, de fato é digno de Raquel. Raquel já é sua. Mas para conseguir Raquel, você vai ter que antes ter Leia. Para isso, eu não posso te entregar essa minha filha mais velha, tão preciosa, com apenas 7 anos de trabalho. Eu preciso de mais 7. E mais uma vez o Jacó, que ainda não aprendeu que o seu nome é Israel, porque Deus mudou, porque Deus transformou, porque Deus pode mudar. Aleluia, Jesus. Se submete aos desejos do seu coração e trabalha mais 7 anos por um amor que é absurdo. Quais são os seus amores? O que tem me feito ser escravo de situações?
Raquel não representava a felicidade de Jacó. Raquel representa 14 anos de atraso na vida de alguém que podia ter a história transformada, se ouvisse a voz de Deus e se voltasse onde havia errado. Raquel não simboliza a bênção, porque mais 7 anos ele trabalha, mais 7 anos ele trabalha a troco de comida, mais 7 anos ele é movido pelo seu coração, e agora 14 anos sem ter nada, sem ter um bem acumulado. Ele vai cumprir, ele vai exigir o cumprimento do contrato, que lhe custou 7 anos de perdas, de atrasos. E quando ele chega diante de Lobão, Lobão ainda resiste para entregá-lo, ele ainda precisa lutar por aquilo que ele havia trabalhado. Jacó de fato não estava entendendo como Deus trabalha, porque quando Deus trabalha, não é você que tem que correr atrás das bênçãos, é as bênçãos que seguem aqueles que creem. Aleluia, glória a Deus. Se você está correndo atrás de alguma coisa, meu querido, entenda, não é propósito de Deus para a sua vida. Se você está correndo atrás de um relacionamento, se você está correndo atrás de algo que está lhe tirando o foco de Deus, das coisas de Deus, do jeito de Deus, então aprenda, não vem dele, porque o que vem dele te alcança. Aleluia, glória a Deus. E não o contrário. Jacó agora começa a negociar mais uma vez, e a história vai dizer que Lobão tenta manter ainda por algum tempo Jacó sob o seu domínio. Quando Jacó consegue encontrar um caminho para reagir, ele trata logo de catar as suas 2 esposas, que lhe custaram 14 anos de trabalho, e ele sai para um lugar chamado Éfrata. Depois iria se chamar Belém. Mas, preste atenção, versículo 16: partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra. Havendo ainda um pequeno espaço de terra. Eles saíram de Betel, andaram o caminho todo, não sei quantos dias, não sei quantas horas, não sei quantas semanas, não sei quantos meses, mas uma coisa eu sei: Jacó já estava tão cansado de Lobão que ele queria sair o mais longe possível, porque senão aquele homem podia enganá-lo por mais 7, por mais 14, por mais 27 anos, não sei. Então o desejo do coração de Jacó era se afastar de Lobão, correr de lá com as suas filhas, antes que ele voltasse atrás do contrato e tomasse as meninas das suas mãos de novo. E ele anda, ele viaja, ele pega tudo que é seu, o que pouco tem, 14 anos de atraso, e vai para Éfrata. Só que quando ele está chegando quase lá, no lugar onde ele julgava ser o melhor lugar para si, quando ele estava chegando quase lá, aonde ele acreditava que era o objetivo da sua vida, o que é que acontece com Raquel? Ela está grávida, e ela não aguenta. E faltando pouco para chegar aonde ele sempre julgou que queria chegar, o que ele mais lutou, os 14 anos da sua vida de atraso, morre lá sem poder fazer nada. Faltando pouco para chegar. Porque com Deus é assim. Aquilo que não é seu não vai ficar nas suas mãos. Aquele relacionamento que não é bênção não vai prosperar. Aquele trabalho que te afasta de Deus não vai prosperar. Aqueles acordos que não são de Deus não vão prosperar. Faltando pouco para você julgar que está encontrando aquilo que você sempre buscou, Deus vai matar a sua Raquel. Verdade, Jesus. O que ele mais queria era chegar em Éfrata com Raquel. Leia podia até morrer, mas ele queria a Raquel, porque ele trabalhou os 14 anos com Raquel. Mas quando ele está perto, Raquel morre. Só que antes de Raquel morrer, ela dá à luz, veja, mais um atraso na vida de Jacó. Além dos 7 anos, dos 14 anos trabalhados por cada uma daquelas meninas, ele agora está indo pelo caminho, acreditando que está chegando em Éfrata. Quando ele está perto, faltando pouco
capacidade para fazer o parto de Raquel. Mais um atraso, mais uma parada, mais uma diada em Éfrata, que vai nascer um filho. Quem sabe era até o que Jacó queria, aquela parada para ver aquele filho nascer. Afinal de contas ele amava Raquel. Só que eu me impressiono quando eu vejo o texto seguinte, o versículo 18, que diz assim: e ela, Raquel, chama o nome do menino de Benoni. E em seguida você vai ver que o próprio Jacó muda o nome do menino em seguida e chama ele de Benjamim. Porque Benoni significa maldição. Além de fazendo parar o caminho para ter um fruto daquele relacionamento que não era propósito de Deus, aí no fruto que vem e que fica na vida de Jacó se chama maldição. Porque toda vez que eu desalinho os meus desejos do propósito de Deus, eu só consigo gerar na minha vida maldição. Toda vez que eu desalinho do propósito do meu relacionamento à vontade de Deus, eu só consigo gerar maldição. Toda vez que eu desalinho da minha vida profissional ao propósito de Deus, eu só consigo gerar maldição. Toda vez que eu desalinho da minha vida as coisas que Deus me diz que tem que ser pelas minhas vontades, eu só produzo maldição. Eu não posso ser fonte de bênção. Mas eu conheço Deus. Mas eu ia para a escola bíblica. Mas eu cresci em cima do altar. Mas eu sei cantar todos os hinos da harpa. Não interessa. Interessa aquilo que você está fazendo no seu relacionamento com Deus. Interessa o quanto você está ouvindo Deus. Glória a Deus. Interessa se o seu coração fala mais ou menos que a voz do seu Deus. Aleluia. Jacó agora vê a sua esposa morrer à beira do caminho, faltando muito pouco. Vê um filho nascer, um fruto nascer, e o nome desse fruto é maldição. E ele, por um instante, penso eu, devo imaginar, posso conjecturar, deve armar acampamento, tenda, arraial, ali naquela estrada mesmo, para ter um concerto com Deus. Para parar por alguns minutos, por alguns dias, por algumas horas, para entender como é que a vida dele chegou aonde chegou. Como é que ele, se julgando alguém tão esperto, que consegue enganar até seu próprio irmão, de repente se vê com um fruto de maldição, perdendo aquilo que o seu coração sempre desejou. Eu não sei, eu posso conjecturar, eu imagino que Jacó deve ter entrado numa crise profunda, uma depressão profunda. Porque é assim que acontece conosco hoje. Quando as coisas não dão certo, a gente não quer falar com ninguém, desliga o celular, entra para dentro do quarto, chora, se debate, se escabela, faz de tudo, mas tenta encontrar na coerência dos nossos pensamentos onde é que é o problema, aonde erramos. Culpamos Deus, culpamos quem está do nosso lado, culpamos quem não nos ajudou, quem nos ajudou também. Saímos distribuindo culpa, saímos questionando tudo, saímos revoltados com tudo. Quem sabe essa seja a situação que você chegou aqui essa noite. Quem sabe você veio de um relacionamento onde você ouviu o seu coração e não ouviu a voz de Deus. Quem sabe você veio de uma situação específica da sua vida onde você pensou que aquilo que estava fazendo era o correto, que você era esperto, que você era inteligente. Mas eu quero lhe falar, não basta inteligência, precisa ter sabedoria. Aleluia, Jesus. Inteligência quem dá é o homem, quem consegue é o homem, mas sabedoria só quem dá é Deus. Aleluia. Só quem pode nos fornecer é Deus. É a Bíblia que diz, quem tem falta de sabedoria, então que peça a Deus. E a sabedoria lhe traz discernimento. Eu imagino que se Jacó fez uma oração para entender o que estava acontecendo na sua vida, a sua oração deve ser: Senhor, me dá discernimento, que eu preciso entender. Eu me julgo ser tão inteligente, eu me julgo ser tão bom no que eu faço, eu me julgo ser tão esperto, mas eu trabalhei 14 anos para nada, para ter um fruto com o nome maldição, e para carregar a vida inteira a maldição sobre a minha vida. Eu penso,
que essa hora Deus deve ter vindo até Jacó. E Deus deve ter tido com ele partido. Por isso que é bom estar em culto de oração. Por isso que tem um momento em que você pode ter um particular com Deus, é esse aqui. Aleluia, Jesus. De antemão eu quero lhe dizer, Deus me trouxe aqui nessa noite para ter um particular hoje. Aleluia, Jesus. Para colocar nos eixos aquilo que não foi colocado. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Para conversar com você assuntos que você vive de conversar com Deus. Aleluia, Jesus. Para te falar de decisões que sempre foram erradas, mas você nunca parou para ouvir. Hoje Deus nos trouxe aqui não para outra coisa que não para nos confrontar. Porque o princípio da cura é o confronto. E se você quer transformar a maldição que está sobre a sua vida em bênção, você precisa ouvir o que Deus está te falando hoje. Eu imagino que Jacó ali deve dizer todas as suas verdades para Deus, todas as suas vontades para Deus, tudo aquilo que deu certo e o que deu errado também. E quando nós temos a sinceridade de olhar para a nossa história e dizer isso aqui não está certo, isso aqui está errado, isso aqui é maldição, isso aqui não pode estar na minha vida, eu tenho ainda esse objetivo, mas eu não quero alcançá-lo sem Deus. Quando na sinceridade de Pedro, quando estava lá no barco, pescando a noite inteira e não pegando nada, ele disse, eu não peguei nada. Jesus aparece na praia e depois de pescar a noite inteira, Pedro está envergonhado. E olha o que é que Jesus pergunta lá da praia: pescou alguma coisa? Pedro, em João 21, embora era um empresário do ramo da pesca, um doutor em pesca, abaixou sua cabeça e de lá, de dentro do barco onde ele estava, no meio do mar, ou muito próximo à praia, deve ter gritado: não pesquei nada. Eu sou bom, mas não pesquei nada a noite inteira. Eu sei fazer, mas não consegui nada a noite inteira. Eu tenho a ferramenta boa, mas minha rede está vazia. A condição até está boa, mas a minha rede está vazia, o meu barco não tem nada. A humildade de reconhecer que você precisa voltar onde você errou. A humildade de reconhecer que você precisa de perdão e ser perdoado. Aleluia, Jesus. A humildade de reconhecer que você não é autossuficiente e que a sua inteligência não vai longe se não tiver a sabedoria de Deus. Verdade, Jesus. Jacó, eu imagino que ele deva começar a reconhecer, ele deva começar a se quebrantar. Porque se você ler o contexto dessa história, é exatamente nesse ponto que Deus chega para Jacó e diz: Jacó, hoje eu vou mudar o teu nome. Você não vai mais se chamar Jacó, mas você vai se chamar Israel. Você vai se chamar Israel. É no confronto que Deus muda o seu nome, é no confronto que Deus muda a sua história, é no confronto que Deus muda os seus estigmas. Não adie os confrontos com Deus, não adie esse encontro cara a cara com Deus, porque esse é o momento que Deus não basta na Raquel da sua vida e lhe mostrar que Éfrata pode ser muito melhor vivida debaixo dos propósitos e da vontade dele. Aleluia, glória a Deus. É nesse contexto que Deus, no meio das crises de Jacó, diz: Jacó, até aqui você foi pelo seu coração, mas eu estou te fazendo um convite nessa noite. Ouve o que está no meu coração. Aleluia, Jesus. Jacó, até aqui você fez como bem pareceu aos seus olhos, mas agora eu quero te fazer um convite, Jacó. Fecha os seus olhos carnais por um instante e deixa eu abrir os seus espirituais para você contemplar a minha glória, que é muito maior que a sua inteligência. Aleluia. É nesse contexto que Deus muda o nome de Jacó. E quando eu me permito, quando eu me abro ao confronto, quando eu me abro ao processo de Deus, o que é que acontece, igreja? Deus não me deixa viver sobre maldição. Aleluia, Jesus. Quando Jacó recebe a unção da mudança, pregamos domingo isso aqui. Quando você recebe a unção e você se adapta à unção de Deus, e não o contrário, quando a unção de Deus tem que se adaptar a você, porque a unção de Deus não se adapta a homem. Mas quando você recebe a unção e você se adapta à unção, você tem a autoridade que a unção trouxe sobre você. Aleluia. A unção trouxe sobre Jacó a mudança de nome. Quando Jacó olhou para a maldição, ele disse: a unção
da mudança está sobre a minha vida. Em nome de Jesus eu pego a maldição e transformo em bênção. Em nome de Jesus eu pego o penhor e transformo em Benjamim para a glória do Eterno. Aleluia. Só a unção é capaz de fazer isso na vida daqueles que ouvem o coração de Deus. Aleluia, Jesus. A palavra hoje é muito simples. A palavra hoje é muito objetiva. Eu não quero expor os meus conhecimentos porque não tenho nada. Eu quero te falar daquilo que Deus preparou para você. Aleluia. Desde que Ele marcou essa noite na sua agenda contigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu daria esse. Eu estou próximo da minha bênção. Aleluia. Repete isso comigo. Eu estou próximo da minha bênção. Fala com voz de profeta agora e levanta a mão para dizer: eu estou próximo da minha bênção. Vira para o irmão que está do seu lado, levanta o seu dedinho de profeta no nariz dele e diga: eu estou próximo da minha bênção. Com força. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Pastor, Deus me trouxe aqui para me acusar? Não, porque o papel de acusador não é de Deus, é do diabo. Verdade, Jesus. Deus me trouxe aqui para me bater? Não, porque o papel de Deus não é simplesmente açoitar filhos por açoitar. Deus trouxe aqui porque te ama. Aleluia. Por isso que ama. Glória a Deus. Mas Ele te trouxe aqui, sobretudo, para te dizer: você está próximo da tua bênção. Aleluia. Você está próximo da sua bênção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só que Deus não pode te dar a tua bênção se essa não parar nas suas mãos. Por quê? Porque Deus não desperdiça unção. Deus não desperdiça nada. A multiplicação aconteceu e ainda sobraram 12 pães, 12 cestos cheios de pães e peixe. O que Jesus disse? Dá para os porcos. Reúne tudo e divide com quem ainda está aqui. Aleluia, Jesus. Nada do que Deus dá pode ir fora. Você está próximo da sua bênção, mas você ainda não tocou nela. Por quê? Porque se você tocar na condição de ter Raquel do seu lado e a maldição sobre a sua vida, você nunca vai manter a bênção, ela vai se esvair pelas suas mãos. Mas se hoje de Jacó você passar a se chamar Israel, porque a unção da transformação está sobre a sua vida, Aleluia. tudo aquilo que Deus der vai frutificar a 100, a 60 e a 30, porque a palavra dele é poderosa e não corre assim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa é uma palavra que Deus me deu nessa tarde. Essa é uma palavra que falou muito ao meu coração. E naquele momento eu disse: Deus, eu preciso mudar o meu nome. O nome